Bom, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa aula dessa semana. Eu quero retomar algumas coisas que nós conversamos na semana anterior a essa pausa. Eu quero retomar alguns conceitos para a gente dar sequência no que eu quero falar hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre gráficos do MRU, mas antes vamos retomar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme. Certo? Então vamos lembrar que o movimento retilíneo uniforme era um movimento onde a velocidade se mantinha constante, certo? Então em todos os instantes a velocidade era sempre a mesma, certo? E lembrando, movimento retilíneo. Se o movimento retilíneo, eu vou estudar então o movimento em linha reta e uniforme, porque a velocidade é sempre a mesma. Um bom exemplo disso é a luz, né? A luz vai se movimentar em linha reta e com a mesma velocidade sempre. Sempre se propaga em linha reta e com velocidade constante. Tá legal? Bem, nós temos duas formas desse movimento ser expressado, né? Nós temos aí o primeiro veículo em cima, ele está numa direção que obedece à orientação da posição. Então, à medida em que ele se move, as suas posições ou a sua posição está aumentando. Já o de baixo, enquanto ele se move, repare, a sua posição está cada vez ficando menor. Sua posição está ficando menor. Então a gente chama a primeira opção como um movimento progressivo, onde a velocidade ela é positiva. Por que a velocidade é positiva? Porque ela está a favor da orientação. Já de baixo, a velocidade é negativa. O carrinho pode ter velocidade negativa. Basta ele acontecer o que está acontecendo ali. E ele andar no sentido contrário à orientação. Para isso, nós damos o nome de movimento retrógrado. Bom, vamos então analisar como que funciona a nossa parada aí. Vamos lembrar da equaçãozinha da velocidade média. A velocidade média ela é dada por ΔS sobre ΔT. E se você substituir o ΔS, desmembrar, fica S menos S0, dividido por T menos T0. Como a gente vai adotar sempre o instante inicial, T0 como zero, o que nós vamos ter? Substituindo T por zero, nós vamos ter a velocidade igual, já que a velocidade é a mesma, né? Não precisa mais chamar de velocidade média, vou chamar de velocidade simplesmente. S igual a SO sobre T. Passando o T lá dividindo, fica VT igual a S menos S0. E aí nós chegamos à equaçãozinha do S igual a SO mais VT, que é a famosa equação do sorvete. Então, lembraram dela? A equação do sorvete te dá a posição em função do tempo. Certo? Onde S é a posição do corpo no instante T, em qualquer instante que você quiser, você acha o S. O S0 é a posição inicial do corpo e V é a velocidade do corpo. Vamos ver um exemplo desse carrinho que a gente está carregando? Vamos ver uma análise dele aqui. Ó. Vamos supor que o instante inicial é o momento em que ele está no desenho aí. Tá? Sua posição inicial, veja, é menos 3. Então ele parte do menos 3. Esse seria o nosso S0. Vamos adotar que a velocidade do automóvel é de 6 metros por segundo. Então como é que fica a equação horária para esse movimento aí, para esse carrinho? A equação horária, lembrando, do sorvete, vai ser S igual a SO mais VT. Substituindo os valores, o S0, a posição inicial, vai ser menos 3. A velocidade vai ser 6. Então nós vamos ter a equação que é S igual a menos 3 mais 6t. Então, qual é a ideia? Para qualquer tempo que você quiser, qualquer instante que você quiser, você pode jogar na equação, e aí você substitui o t por qualquer tempo que você quiser, e acha a posição, acha o S. Legal? Bom, vamos ver então como é que fica o gráfico, ou os gráficos, desse movimento retilíneo uniforme. Basicamente, né? Aí nesse caso é apenas um movimento uniforme. Se ele é retilíneo, não vai mudar muita coisa para nós. Bom, vamos lembrar, eu posso ter dois tipos de movimento, né? O progressivo e o regressivo, ou retrógrado. Lembrando qual é a diferença. O progressivo vai ter uma velocidade positiva, já o retrógrado tem a velocidade negativa. Por que o movimento progressivo tem velocidade positiva? Porque à medida em que o tempo passa, sua posição está aumentando. Já o retrógrado, a posição está diminuindo ao longo do tempo. Perceba isso no gráfico.
Veja, o primeiro gráfico à esquerda, você tem um S lá embaixo, ó. Esse S, né, o gráfico é sempre o S em função do tempo. Você vai ter um S que, à medida em que o tempo passa, ele está aumentando a posição. Então, o gráfico ele é crescente. A posição aumenta ao longo do tempo. Isso marca um movimento progressivo, onde a velocidade é positiva. Veja, V maior que zero. Já quando o movimento ele é retrógrado, ou seja, a posição vai diminuindo ao longo do tempo, no gráfico fica bem claro isso, porque perceba, o gráfico S em função de t está diminuindo ao longo do tempo. Isso porque a velocidade é negativa. Então, de bate pronto, você tem um gráfico onde esse gráfico é posição pelo tempo, S versus t. Se esse gráfico ele é crescente, a velocidade é positiva. Se o gráfico é decrescente, a velocidade é negativa. Simples assim. Legal? Temos um outro gráfico também, que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas vamos lembrar, lembrando que a velocidade, nesse caso, né, a gente está estudando um movimento uniforme. O movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Perceba como fica o gráfico interessante. Ó. O gráfico da velocidade em função do tempo, ele é uma linha horizontal, uma reta horizontal. Por quê? Porque a velocidade é sempre a mesma, independentemente do tempo, lembra? O movimento é uniforme. Tanto isso para a velocidade positiva, que é o da esquerda, como da direita, que é um gráfico onde a velocidade é negativa. É um movimento retrógrado. Percebam que agora o gráfico com o movimento retrógrado, velocidade negativa, ele funciona basicamente igual ao outro, só que abaixo da linha do zero, porque a velocidade é negativa. Mas mesmo assim, ela é uma linha horizontal, uma reta horizontal. Lembrando, por que é uma reta? Porque ela é um gráfico que mostra a velocidade ao longo do tempo, e essa velocidade não muda, essa velocidade é constante. Quando nós temos uma coisa constante, o gráfico dessa coisa é uma linha reta horizontal. Beleza? Aí você me pergunta, se a velocidade é sempre a mesma, por que eu tenho que descobrir um gráfico? Por que eu tenho que fazer um gráfico de alguma coisa que não muda? Olha que interessante, para que serve esse gráfico? Esse gráfico da velocidade ao longo do tempo, ele te dá uma coisa muito interessante, que é o deslocamento que o carro descreveu. Veja, ó, o diagrama da velocidade permite calcular o deslocamento escalar de um móvel em um determinado intervalo de tempo. Para isso, devemos calcular a área da figura geométrica formada entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Então veja, em outras palavras, basta você calcular a área entre a linha do tempo, né, o eixo X, e justamente o nosso gráfico, que nesse caso é uma linha reta horizontal. No caso do movimento uniforme, vai formar o quê? Vai formar um retângulo, certo? Porque veja, como a reta é horizontal, em qualquer situação forma um retângulo, tanto para o movimento progressivo, que é o da esquerda, como para a direita, que é o movimento retrógrado. Desculpa, pessoal, o da esquerda é um movimento progressivo, não sei se eu falei errado, agora eu me esqueci. É um movimento progressivo, velocidade positiva, e o da esquerda é um movimento retrógrado, onde a velocidade é negativa. Tá legal? E nesses dois casos, você tem justamente a área da figura. Beleza? E nesses dois casos, quando você tem um gráfico da velocidade em função do tempo, a área do tempo que você quer, a área desse gráfico, te dá justamente o deslocamento, te dá o ΔS, a distância que o cara percorreu. Legal? Bom, vamos então fazer um exercício. Esse exercício aí, galera, é o exercício da apostila de vocês, tá? É o exercício 2. Deixa eu só confirmar qual é a página para vocês não se perderem, mas para orientação, a página desse exercício é a página 144 do capítulo 2, tá legal? Do grupo 2 de vocês, tá? Bom, retomando aqui, então vamos lá. As diferentes posições ocupadas por um atleta caminhando em movimento uniforme estão mostradas nessa tabela. Tabela que está aí, ó. Quais são a posição inicial e a velocidade do atleta? Bom, gente, vamos lá, ó. Posição inicial, vamos lembrar o que é posição inicial. A posição inicial é a posição que o cara ocupa quando o tempo é zero. Se você olhar o gráfico à esquerda, qual é a posição que ele ocupa quando o tempo é zero? Ora, olha lá, t igual a zero. A posição é menos 10. Então, a posição vai ser menos 10 quando o tempo for zero, ou seja, no instante inicial. Logo, é a posição inicial do cara.
ele começa na posição -10. Beleza?